o canal Futebol História no YouTube apresenta, no vídeo de hoje, polêmicas com o técnico Abel Braga, que hoje é o técnico do Vasco, mas que desde 2019, na época quem ainda dirigia o Flamengo, vem colecionando polêmicas nas suas declarações após os jogos. O Abel Braga, durante 2019, ele iniciou como técnico do Flamengo, ganhou a Florida Cup, ganhou o Campeonato Carioca e depois, quando começou o Campeonato Brasileiro, ele perdeu o jogo para o Internacional por 2-1 no Beira-Rio e deu a seguinte declaração. A volta ao Beira-Rio. O sentimento é inexplicável. Sinceramente, primeiro que para mim é o estádio mais lindo do país. Não tem Maracanã, não tem aquele lá de Brasília, não tem nada igual. Essa declaração de que para Abel Braga o estádio de Beira-Rio é o mais bonito do Brasil é, no mínimo, curiosa, porque a sua direção, os seus patrões são os administradores do Maracanã, e ele diz que o Maracanã para ele não é mais bonito, é o Beira-Rio, que ele tem todo o direito de dizer, e disse em um momento logo após a sua equipe ter perdido para o Internacional de Porto Alegre. E depois de perder para o Atlético Mineiro, após o Flamengo estar com 1 a mais durante todo o segundo tempo, ele deu a seguinte declaração. E não é... Você tem que entender o seguinte, porque nós não tem só que valorizar o Flamengo, que o Flamengo tem. Você tem que valorizar o que o adversário tem. Nós estamos jogando fora, então você perder para o Atlético aqui no Independência, como nós perdemos para o Inter em Porto Alegre, são resultados normais. Essa declaração de que perder para o Internacional de Porto Alegre e para perder para o Atlético Mineiro gerou um profundo desconforto e descontentamento nos torcedores do Flamengo, porque para eles perder, seja onde for, seja para quem, não é normal. Está no DNA do clube e os torcedores pedem vencer, vencer, vencer. E o fato do Abel Braga dizer que a derrota para esses clubes era normal gera até um certo conformismo, e isso não caiu bem de maneira nenhuma, gerou bastante descontentamento. Veja a seguir a declaração do jornalista Mauro César Pereira a respeito desse tema. O Flamengo de Abel Braga é uma grande bagunça. Foi assim que o time perdeu para o Atlético, mesmo jogando todo o segundo tempo com um homem a mais, devido à expulsão de Elias, no finalzinho da primeira etapa. Detalhe, o placar era de 1-1 quando os dois times foram para os vestiários, e o Atlético reassumiu o comando do placar com 1 minuto do segundo tempo. Portanto, o Flamengo teve toda a segunda etapa praticamente para pelo menos empatar. Abel Braga fez mudanças totalmente malucas. Tirou o zagueiro Léo Duarte, sacou a Arrascaeta, depois sacou o Gabigol, entrou com o Vitinho, entrou com o Lincoln, Berrio. Bem, o Flamengo jogou mais de 40 vezes a bola na área do Atlético, criou situações de uma forma atabalhoada na pressão, mas sem nenhuma organização, numa atuação realmente desastrosa. As mudanças foram desastrosas. Abel, totalmente perdido, na coletiva deu declarações que chegam a assustar, como, por exemplo, dizer que perder para o Atlético é normal, como perder para o Inter é normal, e lembrar do sucesso na Florida Cup, brincadeira, né? O título carioca e da Taça Rio, convenhamos, praticamente obrigações do Flamengo pela disparidade enorme econômica e, consequentemente, técnica dos rubro-negros em relação aos seus rivais do Rio de Janeiro. Uma coisa também que caiu muito mal, essas declarações para o Abel, também se dá por conta do seu passado no Internacional de Porto Alegre, um passado, aliás, bastante vitorioso, onde ele conquistou também o Mundial Interclubes, ele teve bastante jogos, ele é inclusive o treinador mais vitorioso da história do Internacional, e por conta disso, essa preferência de dizer do estádio do Inter ser mais bonito que o do Flamengo não ter caído nada bem. E após já ter pedido demissão do Flamengo,
ele aparece em um vídeo em que ele, curiosamente, mais uma vez, ele diz que vai ficar na torcida para o Internacional. Ou seja, ele demonstra que tem realmente uma paixão pelo clube e que vai torcer para o Inter, deixando até de torcer para quem ele acabou de comandar, para os jogadores que ele acabou de comandar. Veja a declaração que ele deu. O que eu quero dizer é que estou num momento de muita alegria com o Inter. É uma equipe muito segura, muito coletiva, muito bem dirigida, com uma direção muito legal. Então o que eu quero dizer para vocês é que está no coração e a saudação que eu posso falar. Você está na torcida aí, pô. Torcida? Até morrer, cara. É aquele negócio do saudações coloradas. Isso aí me faz bem, isso causa ciúmes. Porque até quando eu falei que o Beira-Rio é o estádio mais bonito do Brasil... Tu viu a repercussão que deu? Que repercussão. Mas não adianta, cara. Não adianta. A gente que gosta não vai deixar de não gostar tem que nunca. tire disso. Porque aqui eu sempre me senti em casa. Porque eu sempre me senti apoiado. Veja que Abel mais uma vez repete que o Beira-Rio é mais bonito que o Maracanã e diz que vai torcer para o Internacional. O curioso é que Flamengo e Internacional se enfrentam em partida válida pelas quartas de final da Libertadores, só que, contrariando o próprio Abel Braga, esse jogo o Flamengo não perdeu no Beira-Rio. E os torcedores do Flamengo usaram isso para dar um recado para o próprio Abel Braga, dizendo que, tá vendo? Perder para o Internacional em Porto Alegre, no Beira-Rio, não tem nada de normal. E quis o destino também que logo em seguida o Flamengo, dirigido por Jorge Jesus, conseguisse conquistar a Libertadores após 38 anos. Enquanto isso, o Flamengo conquistava o título de campeão brasileiro e da Libertadores sem o Abel Braga. Ele teve um outro ato curioso. Ele recusou o convite do Fluminense, um clube que ele demonstra sempre ter bastante apreço, por não pegar trabalho no meio, mas aceitou trabalhar no Cruzeiro durante o Campeonato Brasileiro de 2019 e comandou o clube por 14 jogos, obtendo apenas 3 vitórias. Ou seja, Abel Braga comandou por quase um turno inteiro e teve uma grande participação no rebaixamento do Cruzeiro, junto com outros técnicos como Mano Menezes e Rogério Ceni. Depois dessa passagem no rebaixamento no Cruzeiro e pedindo a demissão no Flamengo em 2019, Abel Braga decide treinar o Vasco. E durante a sua apresentação como treinador do Vasco, o Abel Braga informou os repórteres que está estudando, junto com os seus advogados, uma possibilidade de acionar o Flamengo na justiça para requerer uma parte dos prêmios em dinheiro que o Flamengo ganhou como sendo time campeão na Libertadores. Já a diretoria do Flamengo entende que o Abel Braga não tem direito nenhum a receber, nem mesmo R$1, porque quando assinou a sua demissão, consta também em que ele está renunciando a receber qualquer tipo de premiação. Agora, isso é de fato uma coisa muito estranha, tendo em vista em que o Abel Braga estava torcendo para o Flamengo ser eliminado, no vídeo em que ele declara a sua torcida para o Internacional contra o próprio Flamengo. Já que ele está interessado na premiação, ele não deveria, no mínimo, estar torcendo para o seu antigo clube? E logo na sua segunda coletiva como técnico do Vasco, ele deu mais uma declaração polêmica e, curiosamente, mais uma vez gerando descontentamento nos torcedores do time que ele treina. Vamos então a essa declaração. O surpreendente hoje, por exemplo, uma equipe que jogou junto pela primeira vez, foi os primeiros 30 minutos que nós fizemos.
E o termo era esse, nós amassamos. Estávamos nos dando a bola de graça, a gente insistindo. E o torcedor, ele sabe, ele tem consciência do momento que tem o clube, passa o clube, e que é fundamental ele estar conosco, cara. Fundamental. Hoje foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Os garotos tentaram, deu uma hora que não deu. Esse trecho da declaração do Abel é realmente bastante curiosa, porque ele diz: o torcedor tem que estar conosco. Ele quer o torcedor do Vasco com ele. E ele repete que hoje foi lindo, em um jogo em que o Flamengo ganhou do Vasco de 1-0, sendo que desde 2016 que o Vasco não consegue ganhar do Flamengo. O Flamengo está 15 partidas consecutivas invicto em cima do Vasco. E desde 88 o Flamengo vence todas as finais em cima do Vasco, gerando até essa brincadeira de vice, de que o Vasco é sempre vice do Flamengo, por conta desse passado recente. E em vez de aproveitar que o Flamengo está indo com um time de garotos e ir com um time profissional para ganhar e acabar e quebrar pelo menos esse tabu, já que o Vasco vem num momento de bastante sofrimento, ele joga com o Sub-23, facilita a vida do Flamengo e acumula mais uma derrota, e quando perde, vem com essa declaração de que hoje foi lindo. Vejamos agora a opinião novamente do jornalista Mauro César Pereira. E o Abel depois disse que foi lindo porque os jogadores se empenharam. Não é uma palavra muito adequada para se utilizar depois de um clássico em que seu time é derrotado. Lindo? O que foi lindo? Não foi lindo. Perder para o Flamengo nunca é lindo para o torcedor do Vasco, evidentemente. E já avisou que contra o Botafogo também deverá ter time reserva e jogos contra Cabo Friense e Boa Vista, times menores, com o time titular. Uma estratégia curiosa, estranha até, do técnico vascaíno. O Vasco começa o ano com problemas. Fora de campo, na sua política, e em campo também, com o Abel muito confuso, né? E o Flamengo vencendo esse jogo por 1-0. Realmente, essa declaração gerou bastante polêmica e bastante confusão, sobretudo entre os torcedores do Vasco da Gama. Veja agora a opinião deste canal no YouTube sobre o Vasco. Não, Abel, não tá nada lindo não. Céu tá preto, tá chovendo, salário tão atrasado, chegamos a 15 jogos agora sem ganhar do rival. Não tem nada de lindo nisso não. Cara, acho que o Abel ele tá com um problema sério. O Abel tem com certeza mais de 60 anos de idade e o Abel tá precisando seriamente fazer um trabalho com assessoria de imprensa. É o famoso media training. O sincericídio do Abel tá derrubando ele, mais inclusive do que propriamente o trabalho dele. Porque o Abel ficou muito marcado no Flamengo com o quê? Perder é normal, o Beira-Rio é lindo, mas o quê? Enfim, esse tipo de coisa. Aí ontem no Flamengo e Vasco, até entendi o que ele quis dizer. Mas aí não cabe, bicho, não cabe. Ele diz que ontem foi lindo. Ontem foi lindo. Né? Os garotos jogaram e tal, papapá, torcida. Cara, alguém tem que chegar pro Abel e dizer que ele tem que ter noção aonde ele tá. Seja lá no time de lá, quando tava, ou aqui. Cara, você fala para apaixonado, você fala para milhões, você fala para pessoas que são muito mais emocionais do que racionais, inclusive às vezes exageram, fazem coisas às vezes que não cabem pelo amor, pela paixão, por uma mistura de sentimento. Eu vou parar até de pedir paciência pro torcedor do Vasco. Tava conversando isso com o Juninho ontem, a gente tenta ser um pouco mais lúcido, né, um pouco mais racional. Mas eu também entendo, cara, eu sou torcedor como vocês, eu tô desmembrando o Diego, né, e o Dieguinho, né, porque o Diego, ele é coração, ele é igual você, mas o Dieguinho, que trabalha com vocês todo dia aqui, eu tenho que ser um pouco luz na escuridão, tem que ser um cara mais racional.
Mas como é que... E até a minha racionalidade agora me exige me colocar um pouco mais a emoção. Em que sentido? Como é que eu vou pedir paciência para um torcedor que há 20 anos vem sofrendo? Como é que eu vou pedir paciência a um torcedor que nos últimos 20 anos o clube dele virou de ponta cabeça? Ele vem de um período de 2 brasileiros, Libertadores, Mercosul, Rio, São Paulo, campeonatos carioca. Você pegar aí na década de 90, o Vasco ganhou metade dos campeonatos carioca. O Vasco era protagonista, ganhava tudo. E entramos no novo século e o Vasco teve um 2011, um 2012 e ali só. Em 2017 ele foi para uma Libertadores, se classificou, que não quer dizer nada. Como é que eu peço paciência para um cara desse? Então, tendo em vista esse desabafo do torcedor vascaíno, o que você achou desse vídeo? Deixa seus comentários. É polêmica? Você achou que é polêmico? Você achou que não foi? Você concorda com o Abel Braga? Tem que fazer isso mesmo? Ou realmente o Abel, ele tem que tomar muito cuidado com as declarações que ele tem dado, que é no mínimo curiosa, pois gera desconforto nos torcedores e que na verdade deveriam apoiá-lo, e por essas questões de coletivas acaba gerando uma certa animosidade. Mas deixa aqui o seu comentário, se você concorda com esse vídeo, se você discorda, qual é a sua opinião e mais sobre o que você gostaria de assistir. Curta, se inscreva e para não perder os próximos, porque terá muita novidade pela frente. Um grande abraço e até mais.